Uma das gravações mais difíceis de terminar. Assista até o final para você entender. Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos em mais um quadro de entrevistados Fé na Real. E o entrevistado de hoje, gente, é sonoplasta na igreja, é professor de EBD dos jovens, ele auxilia nas demandas da igreja e também faz faculdade de tecnologia da informação. E essa pessoa é o Guilherme. E aí, gente, como é que vocês estão? Guilherme, muito obrigado por participar aqui do nosso canal. Obrigado por se dispor em estar aqui com a gente. Vamos começar? Vamos. Você vem de uma casa sacerdotal. Em que momento a fé deixou de ser de seus pais e virou algo realmente seu? Bom, eu nasci num lar evangélico, uma família sacerdotal, e desde sempre, desde criança, eu sempre via os meus pais indo para a igreja, eles sempre iam, sempre via meu pai no quarto, lendo a Bíblia, estudando. Então, desde sempre, desde criança, como posso dizer, eu tinha dificuldade em pecar, vamos dizer assim. dificuldade em pecar. Porque eu nasci nesse contexto, né? Então, desde muito novo, eu já sabia o que era certo e o que era errado, qual que eram as consequências, o que podia dar certo, o que podia dar errado, e eu tinha muito meus pais como exemplo. Sempre tive meus pais como exemplo na minha vida. Mas, no começo você vai porque seus pais vão, né? Tipo, você só tá acompanhando. Isso. Meu pai vai domingo pra igreja, eu vou lá domingo porque meus pais estão lá e estão indo lá. Sim. É mais isso. Mesmo. Eu sempre fui desde criança, a gente ia numa assembleia, a gente morava lá na Zona Leste. Seu pai não tem nada de assembleia. Nem um pouquinho. Mas, e aí meu pai sempre foi de assembleia, e aí eu nasci lá, e eu tinha alguns amigos lá, e eu gostava de ir pros cultos, gostava. Sim. Só que eu não tinha esse conhecimento de Jesus realmente, quem Jesus era. Então eu conhecia de ouvir falar do Senhor. Só que sempre desde pequeno eu sempre fui muito tocado assim pelo Senhor. Em questão de música, adoração. Eu ia pra igreja, apesar de ser bem pequenininho, eu chorava nas músicas. Às vezes eu nem entendia. O Senhor tava tocando ali, né? Às vezes eu nem entendia muito porquê, mas o Senhor falava comigo através das pregações. Tanto que eu aceitei Jesus, eu fui lá na Assembleia. Quantos anos você tinha, Gui? Eu acho que eu tinha uns 12, 11, por aí, nessa faixa etária, que eu me lembro. E aí eu sempre fui crescendo nesse ambiente de Assembleia. Eu já via bastante coisa, né? Porque assim, a gente sabe como é que é. E aí depois eu vim pra Zona Sul aqui. Com meus pais, a gente veio morar pra cá. E aí foi quando eu entrei na CEPAC. Sim. Isso. Aí foi quando eu entrei na CEPAC. E aí, tanto quando eu entrei na CEPAC, eu ainda fiquei 1 ano, 2, que eu não tava conseguindo me enturmar muito bem com o pessoal, não tava indo tão bem assim. Você teve essa dificuldade, né, de começo? No começo eu tinha essa dificuldade de me enturmar com o pessoal, de me enturmar com os jovens e realmente fazer parte do corpo, né? Então, aí, com esse tempo, eu fui começando a me aproximar do Senhor quando eu vim pra cá. E aí, teve um dia que a gente tava numa vigília, vocês sabem qual que é? Essa vigília. Essa vigília! A gente tava nessa vigília e aí o Senhor falou comigo. Foi quando eu ainda tava... Eu ia, só que eu não ia com o intuito do Senhor, sabe? Eu ia porque meus pais iam, mas eu já tinha toda a sabedoria de conhecer o Senhor, né? E aí... Não tão profundo, né? Não tão profundo, mas eu sabia porque os meus pais sabiam. E aí, nesse tempo, eu fui começando a me aproximar do Senhor e aí eu fui pra fiquei 1 semana numa base missionária. Sim. Fiquei 1 semana numa base missionária. Foi eu e a Débora. Aí a gente foi... Ah, você foi na mesma que a Débora foi? Sim, fui na mesma que ela. E naquele tempo eu não falava com ninguém. Foi o tempo que eu me enturmei, mas com a Débora eu não falava com quase ninguém da igreja. Foi. Aí eu me enturmei e aí essa 1 semana que eu fiquei lá, o Senhor falou muito comigo. O Senhor tocou no meu coração. Tomou várias do Senhor lá. Foi 1 semana inteira só tomando do Senhor assim. E aí, nesses dias teve uma aula de paternidade. O Senhor quer que pega todo mundo, ninguém escapa dessas paternidades do Senhor. E aí o Senhor falou muito comigo, e aí eu tive meio que uma visão assim, de uma mesa, um banquete servido. E aí o Senhor me falava assim, por quanto tempo que eu te esperei? Nossa. Por quanto tempo eu estava te esperando? E aí, nesse tempo, foi quando realmente eu comecei a servir o Senhor por conta do Senhor.
não porque os meus pais iam para a igreja. E aí foi quando eu comecei a me interessar mesmo pelo Senhor. Eu falava assim, nossa, o Senhor realmente ele me ama de verdade, ele Nesse quer meio ter tempo, algo você comigo. já tinha quantos anos, Gui, quando aconteceu toda essa situação? Eu já tinha uns 15, 16, se eu não me engano. Uns Acho- 3 anos depois, É, 4, uns 16 anos, por aí eu depois que tinha. você aceitou Jesus, né? Isso. Durante o processo todo. Então você entende que os 2 pontos de referência ali pra você foi essa vigília e essa casa missionária, que foi o ponto de virada pra você. Sim, foram as minhas experiências que eu tive com o Senhor. E dali pra frente foi quando você se conectou Isso. e realmente teve um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Foi quando eu comecei a me interessar pela pessoa de Jesus. Foi quando eu comecei a ver que Jesus ele era real de verdade. Que era muito mais do que eu imaginava, muito mais do que eu conhecia do Senhor. Mais do que você ouvia falar, né? Sim. Eu quero falar pra você, existe pressão maior por vir de uma família sacerdotal? Bom, Um pouco, muito, É. não? existe porque a gente cria essa pressão, na verdade, né? Eu mesmo crio essa pressão e creio que a maioria dos... Meu pai não é pastor, é presbítero, mas a maioria dos filhos de pastores criam essa pressão neles mesmos. De que, eu sou filho do presbítero, então eu tenho que... Sim, Eu tenho que andar na linha, eu tenho que ser a pessoa, um exemplo, né? Porque eu sou filho do presbítero. E aí é uma dificuldade, porque no começo isso me pegou muito, porque você acaba performando ser alguém. tipo, meio que a gente entra num lugar de... como se a gente estivesse fazendo até um teatro ali, né? Sim, exato. Não intencional, não tô falando que é intencional, mas por conta dessa pressão mesmo que a gente vive. Sim, sim, sim. Você busca ser a pessoa certinha e, claro, isso é muito bom, porque isso coloca uma régua para você seguir. Você começa a performar tanto diante das pessoas, como também diante de Deus. Que é o principal. Sim, porque quando você cresce num lar cristão, você já sabe de muita coisa desde cedo. Então, a maioria das vezes você não pega um baque de tipo, nossa, eu tava desviado, tava no mundão, e agora o Senhor me alcançou, a misericórdia do Senhor é muito boa. Então, eu já cresci nisso de a misericórdia do Senhor é muito boa, mas eu tinha na minha cabeça de que eu tinha que retribuir, de que se eu fizesse algo, o Senhor faria pra mim. Com se eu orar muito, aí Uma o moeda de Senhor troca. está comigo. Isso. Uma moeda de troca. Isso, exatamente. Se eu orar muito, o Senhor está comigo. Se eu ler a Bíblia muito, o Senhor está comigo. Porque eu também ouvia isso no meu pai. Porque o meu pai, ele orava muito. Ele buscava muito. Meu pai sabe muito da palavra, uma referência para mim. E eu via isso, porque eu falava assim, ele busca muito, por isso que ele tem muito de Deus. Entendeu? Que não deixa de ser uma verdade. Que não deixa de ser uma verdade. Mas você acabava levando no extremo. Demais, Isso, né? você esquece do tamanho da misericórdia e do perdão do Senhor na sua vida. Que aí você leva assim, nossa, não tô orando, então o Senhor tá me esperando eu errar, pra quando eu errar ele vai me pegar agora. Na sua cabeça ele era só um Deus de justiça, né? Isso. Mas nesse tempo era um Deus só de justiça. Sim. Você acabava deixando passar o Deus de amor, o Deus de muitas outras Sim, coisas. eu entendia que Deus tinha o amor e a misericórdia, mas eu não entendia o tamanho da misericórdia e do amor que o Senhor tem pela gente. Então isso acabou me prejudicando um pouco no começo da minha caminhada, porque eu vinha o Senhor começar uma moeda de troca, sabe? De tipo, nossa, não tô orando muito, então eu tô horrível com o Senhor. Estava. Mas eu via de um lado muito extremo, entendeu? Tipo, Tudo muito extremo, sim, né? tudo muito extremo. E isso acabava me afastando do Senhor e às vezes eu não aceitava o perdão do Senhor pra mim. E, tipo, eu errei, aí eu via num culto, uma pregação, o Senhor te perdoa dos seus pecados. Obrigado, Jesus. Eu falava assim, que bom, mas eu não tô orando, não tô buscando o Senhor, por que Ele vai olhar pra mim se eu não tô fazendo nada pra Ele? E aí eu vi o Senhor dessa forma. Mas é muito bom isso que você tá falando, sabe por quê? Porque muitos que se desviam e tá naquele processo tentando voltar, eles têm esse pensamento. Sim. Esse pensamento assim, mas eu desviei, eu errei, eu não tô orando, eu não tô buscando. E aí começa a ver um Deus pesado, um Deus distante, um Deus não misericordioso. Sim. E
E na verdade é totalmente diferente. Mas isso também, eu vejo, Gui, que também é o que Satanás lança na nossa mente. O Satanás, ele tem as suas formas de trabalhar e eu acho que essa é uma delas. Que ele invade a nossa mente com esse peso e esse peso cada vez nos coloca mais distante de Deus. E quando a gente vê, a gente tá tão distante de Deus que a gente acha que não existe mais misericórdia. Exato, é um peso de que nós não merecemos e realmente nós não merecemos, mas a graça do Senhor é o suficiente. Aí você vai entender que nós não fomos salvos porque nós somos santos, mas nós fomos salvos para se tornar santos no Senhor. E aí isso vai mudando a nossa mentalidade, a nossa forma de viver e aceitar o perdão e a graça de Deus. E aproveitando para quem que está assistindo, é que se você desviou da igreja e está tentando voltar e você está com esse pensamento, lembre dessas palavras. Deus, ele também é misericordioso, Deus também é um Deus de amor, então não sinta esse fardo, esse peso sobre você. Volte para Jesus e volte com muita pressa, porque Ele te espera. Vamos lá para a próxima? Muita gente cresce na igreja, mas nem todo mundo vive o que você vive hoje. O que despertou esse chamado avivalista em você? Bom, esse chamado avalista... Apesar que seu pai já é a primeira referência de tudo, né? Com certeza. Vou voltar, né? Tem que voltar do começo, não tem como. O meu pai, eu comecei a criar uma paixão por Jesus porque eu via que meu pai tinha paixão por Jesus. Porque inúmeras vezes eu já vi meu pai no quarto chorando, em cima da Bíblia, assim, em frente à Bíblia, e chorando, preparando uma ministração para o pessoal da igreja. E aquilo foi gerando em mim uma paixão por Jesus desde pequeno, desde criança. Uhum. Eu tinha uma paixão, só que eu não entendia o suficiente essa paixão. Sim. E aí depois que eu vim pra CEPAC, na Zona Leste, aconteceu tipo um episódio meio complicado assim na minha vida. E aí foi quando eu tava indo pros cultos de domingo e ali pra mim tava meio sem graça, sabe? Uhum. Tava indo pros domingos, pros quarta-feira, e aí eu olhava e falava assim, é bom estar aqui, mas é só isso. E aí... Eu acho que todo mundo passa por isso em algum Sim. momento, né? Principalmente quem nasceu no berço evangélico, né? Sim, e aí tem um tempo que você começa a pensar, você fala, é muito bom estar com o Senhor, e naquele tempo eu não tinha vida de secreto com o Senhor. Então, pra mim, eu olhava e falava assim, nossa, é só isso, eu vou no culto de domingo, tem culto que eu sinto Deus, tem culto que não, e a vida que segue. E aí, nesse meu tempo, foi quando eu comecei a buscar o Senhor, porque eu tava precisando do Senhor mesmo na minha vida. Era um tempo que eu tava orando assim, e eu falava assim, eu orava com o Senhor e falava assim, Senhor, não tá dando, isso aqui não tá suprindo. Tá muito raso, né? Não tá suprindo, tá me incomodando. E eu ficava incomodado às vezes, que eu ia pra igreja, e aí Jesus, tipo, como se Jesus não aparecesse no culto, e ninguém se importava com isso. Uhum. E aí eu ficava tipo, meu Deus, ninguém se importa, a gente vem aqui pra um isso. desconforto em você. Isso. E aí eu falava assim, a gente vem aqui pra isso. E aí foi nesse tempo que eu comecei a buscar o Senhor, e eu também via o meu pai como referência nisso. E aí foi quando eu no meu trabalho, eu fico de fone, fico trabalhando, fico de fone, e aí eu ficava ouvindo pregações, ministrações, até que caiu numa ministração do Gregório McNutt. Aí quebrou. Aí você Foi. me quebra. Eu nem sei como caiu nessa ministração do Gregório. E aí ele tava falando sobre Fogo, Paixão e Lágrimas, que é o legado dele. Eu acho que é uma das pregações mais fortes dele, né? É o legado dele, eu acho que foi a que eu vi logo de primeira, assim. Não, Deus já viu assim, você toma! Foi a que eu vi de primeira. E eu tava no meu trabalho, e eu comecei a ouvir aquilo, e aí meu coração começou a queimar muito, muito. E eu inquieto assim no trabalho, só que você não pode, né, extravasar assim no trabalho. E eu inquieto, meu coração queimando muito. E aí eu comecei a fazer assim, aí foi quando eu falei, mano, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí eu comecei a ver todas as ministrações do Gregório. Aí começou Aí foi quando eu comecei a ver todas as ministrações do Gregório.
E aí eu via, tipo, o fogo que ele carregava, a paixão que ele tinha por Jesus, que era imensa. Surreal! Era algo surreal, assim. E aí tinha pregações que ele pregava, eu não entendia nada do que ele tava falando, mas meu coração queimava e eu não entendia o porquê. Mas ele só contava uns testemunhos, umas histórias assim, e meu coração queimava muito, como se aquilo fosse pra mim também. Você entendia isso no espírito, né? E aí eu comecei a buscar por aquilo, eu comecei a orar muito, comecei a orar, falava, Senhor, é isso que eu quero. E aí foi quando o Senhor foi começando a me levar pro secreto, foi falando, ó, você quer o Senhor, então vai pro secreto, fecha a porta do seu quarto. E aí o Thiago me apresentou o Dan Duque. O Dan Duque pra mim. E aí eu comecei a ver as pregações do Dan Duque, e aí foi quando eu falei, é isso, pronto. Eu entendi, eu entendi. É isso aqui. Eu falei, e aí eu comecei a orar pro Senhor, eu falei, Senhor, eu não aceito viver menos do que isso aqui. Porque não tem mais lógica pra mim viver outra coisa que não seja queimar por Jesus o resto da vida. E esse é o sentido. Aí eu olhei e falei assim, é isso aqui, cara, é isso que eu preciso. Esse que é o verdadeiro evangelho do Senhor. E aí foi quando isso foi começando a avivar em mim, mas ao mesmo tempo eu olhava pra mim e falava assim, eu uma avalista acho que não rola, sabe? Eu sempre tive assim... Queimava, mas você achava que não era pra você. Queimava. Eu tinha um sentimento de que poderia ser eu, só que eu me negava que seria eu. Eu falava assim, ao mesmo tempo, né? Eu falava assim, não, é muita coisa, é algo... Não sei, esses caras oram 7, 8 horas por dia. 12 horas. 12 horas por dia. Eu não tô fazendo isso. Como é que eu vou ser um cara desse? Eu trabalho, eu faço faculdade. E eu olhava e falava assim, não é pra mim. Só que aí o Senhor foi ministrando no meu coração. E aí eu fui tendo cada vez mais uma clareza disso no meu coração. E aí o Senhor começou a confirmar através da vida das pessoas. Você foi uma das pessoas que confirmou esse chamado na minha vida, através da missionária Adélia, através da sua vida. E aí o Senhor foi falando e aí eu fui começando a aceitar isso. Foi difícil. Fui começando a aceitar, porque como eu comecei a gostar muito, então eu comecei a ver muita coisa de avivamento. Começa a buscar, pesquisar, estudar. Exato. Comecei a ver muita coisa de avivamento, e aí ver a história de John Wesley, esses caras, você fala, mano, esses caras, eles oravam, a vida deles é oração. E aí também o Senhor tá ministrando no meu coração sobre oração, sobre o poder da oração, o fervor da oração. E aí, nesse meio tempo, é quando o Senhor começou a confirmar isso no meu coração. E aí agora eu estou aceitando isso. Esse processo. Começando e entrando nesse processo de me tornar o homem que o Senhor quer que eu seja. Nossa, eu tô emocionada. Eu tô tentando me segurar para não chorar. Porque o meu maior desejo, Gui, é que todos os jovens entendam e estejam nesse lugar. Porque se você tá nesse lugar, cada vez mais você vai querer Jesus. E aí, cada vez mais você vai queimar por Jesus e vai querer fazer parte dessa comissão que o Senhor tem movimentado nesses últimos tempos e ter sede. Porque se a gente está no lugar que o Senhor quer, na posição que o Senhor quer, o avivamento vai acontecer e Jesus vai voltar logo. Então, assim, tudo precisa se movimentar para que isso aconteça. Então, quanto mais rápido você aceitar isso, é melhor. Vamos para a próxima pergunta, Gui. E teve algum momento específico, um encontro com Deus que marcou a sua vida? Teve alguns encontros que eu tive com o Senhor, tanto nesse meio tempo em que eu estava conhecendo, gerando esse fogo dentro de mim, né? Uhum. E aí, nesse tempo, eu tive alguns encontros com o Senhor. Foi quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu estava num culto, e aí foi meio doido, assim, que tipo, tava num culto meio pentecostal, assim, um culto meio maluco, né? E aí tava acontecendo tudo, e naquele dia eu já tinha certeza que eu ia ser batizado no Espírito Santo. Já fui na expectativa e eu já meio que sabia. Uhum. E aí tava acabando o culto e nada, e eu... Como assim? Uai, pensei que ia acontecer hoje, eu tinha certeza. E aí, acabando o culto,
quem tava pregando era o Judá Bertelli. Aí você me quebra, E né? aí, era. E aí a gente tava lá e aí eu fui. Ele jogou água em mim. E aí eu fui batizado no Espírito Santo. Literalmente. Foi, literalmente, jogou água. E aí na hora que ele jogou água, aí eu fui batizado no Espírito Santo, comecei a falar em línguas. E é bom a gente até pontuar isso, não que foi por causa da água que você foi batizada, mas você já entendia em Deus Sim. que isso ia acontecer. E acabou que apropriou o que aconteceu nesse momento, né? Sim. Isso foi só um simbolismo, que ele usou até um simbolismo, ele falou alguma coisa sobre a água da vida. Ah, tá. Ele tava falando da pregação, né? Isso, sobre a água da vida. Da palavra. E aí foi um simbolismo, não foi a água que me vai dar no Espírito. É bom a gente esclarecer, porque vai que alguém esteja Tá certo. Mas o que realmente me marcou foi um dia que a gente estava num nosso momento ali, que a gente tem. Nos nossos encontros. Isso. E aí eu tava lá, ajoelhado, chorando, e aí eu caí no chão, e aí... Assim, por umas horinhas, né? Foi. Acho que eu não lembro quanto tempo foi. Umas 2 horas, por aí, no mínimo. E aí, nesse meio tempo, foi como se eu tivesse sido arrebatado, mas eu ainda tava no meu corpo, sabe? Foi tipo uma experiência assim, meio doida. E aí eu tava no céu como Jesus, tipo, realmente. Eu não conseguia ver a face dele, mas eu sabia que era Jesus. E aí, nesse meio tempo, o Senhor, ele foi ministrando várias coisas na minha vida. E aí o Senhor me levou em vários lugares, o Senhor me levou Tem uma parte na Bíblia que fala que vocês estavam no conselho do Senhor, e aí ele me leva no conselho do Senhor, ele fala assim, ó, é aqui que é pra você estar, é pra você estar aqui no conselho do Senhor. E aí ele deixa eu tocar nas marcas do Meu Deus do céu. Foi Por isso eu não queria voltar. Foi uma experiência doida, eu vi muita coisa, eu vi o Senhor colocando coisas dentro de mim, assim, tipo, colocando uma tocha dentro de mim e demais outras coisas. E esse dia foi o dia que marcou assim a minha vida Eu lembro que quando você voltou, Gui, você voltou profetizando, você voltou falando a visão que você estava tendo naquele momento, assim, acho que foi da mão de Deus, algo do tipo. Eu lembro de algo assim, envolvendo avivamento mesmo, né? Sim. E aí eu lembro que você voltou falando, liberando aquilo que o Senhor estava te mostrando, profetizando. Eu falei, meu Deus! Foi, aquele dia foi doido. Eu vi, como diz, coisas inefáveis, indizíveis. Eu lembro que eu falava assim, pega ele, levanta ele. Aí o pessoal, mas vai pegar como? Eu até tentei levantar, mas... Eu lembro 2 vezes, você caiu de novo. Foi muito forte aquele dia. Aquele dia foi um marco na minha vida, assim, com o Senhor de Um dos marcos, né? Porque, como você falou, teve muitos outros, né? Sim. Mas sempre tem algo que o Senhor permite a gente passar que sempre vai ser marcante. E talvez daqui a um tempo Deus permita você passar outra experiência que vai ser mais marcante ainda, né? Porque no Senhor sempre tem coisas novas, né? Sim. Porque eu conto das minhas histórias, mas sempre o Senhor vem e com algo ainda maior, supra uma expectativa muito maior, muito além nele. E aí eu acho que aquilo que eu vivi foi bom, mas o Senhor vem, mostra e traz algo muito melhor ainda. Sim, o Senhor é um dilema que eu carrego comigo também, que é sempre existe mais do Senhor. Sempre. Não importa se você tem 80 anos de caminhada no Senhor, sempre vai ter mais do Senhor para te revelar, para te ensinar. Você falou tudo, sempre vai ter mais de Deus, sempre vai ter algo novo de Deus. Sim. Vamos lá, Gui, mais uma. Tem alguma palavra que Deus tem colocado no seu coração que está queimando nesse tempo? Tem bastante, mas tem bastante. Tem uma que o Senhor tá me ministrando faz um bom tempo, que é sobre fome e sede de Deus. E eu acho que todo mundo que me conhece já ouviu falar um pouquinho disso. Tipo assim, o nosso Guilherme. Todo mundo já ouviu falar um pouquinho disso. Que é sobre ter fome e sede do Senhor, que foi algo que me marcou muito. Que o avivamento é isso, né? É fome pela pessoa de Jesus Cristo, porque o avivamento é Jesus Cristo. Então, isso marcou a minha vida, mas agora, nesse exato momento,
que o Senhor tem ministrado e colocado no meu coração não é algo para mim em específico, mas é algo para a igreja, não a nossa igreja em específico, mas Geral, né? é uma igreja geral que está em, se não me engano, em 1 Samuel 17, que é que eu estava lendo esses dias. O Senhor já tinha me comentado comigo sobre isso antes, só que eu estava lendo 1 Samuel semana passada, semana retrasada, e o Senhor trouxe isso de volta no meu coração, tanto que ainda preciso fazer uma ministração disso, mas sobre 1 Samuel 17, que é sobre Davi e Golias. E aí o Senhor me trouxe muito isso sobre a igreja do Senhor e o inimigo do Senhor, porque quando Golias ele chega para amedrontar a igreja, o povo de Deus, ele vai e a primeira coisa que ele faz, ele desune a igreja. Ele fala assim, ó, eu quero só um homem só. Eu não quero que venham todos. Eu quero só um homem. Então ele já causa uma divisão na igreja. Exato. E aí ele fica 40 dias, todos os dias, amedrontando a igreja do Senhor e ninguém tem coragem de se levantar contra ele. E todo dia ele vai no mesmo ponto e ele grita, dai-me um homem. E aí, nesse ponto, Davi ele acha que as pessoas estão em guerra com os filisteus. Só que quando ele chega lá, ele estranha o que está acontecendo. Vai, o que está todo mundo aqui? O que está acontecendo? Ninguém vai fazer nada. Nessa guerra, né? Sim. E aí ele vai diante do pessoal e aí ele vê Golias. E aí que entra a igreja de que eu creio que o Senhor irá levantar uma igreja, porque teve um tempo que eu me incomodava com a questão da igreja ser muito morna, assim. Só que a igreja do Senhor, ela é santa, ela é perfeita. Então, o problema somos nós. Então, eu olhava e eu falava assim, por que as pessoas não têm tanto medo, sabe? É como se fosse literalmente isso. Satanás estivesse em um ponto e ele jogasse medo na igreja. Sim. Jogasse medo na igreja de, vamos recolher aqui, vamos ficar entre as quatro paredes, porque se a gente sair daqui, a gente vai lutar contra alguém e provavelmente a gente perca, porque a igreja não acredita tanto no poder de Deus como acreditava antigamente. Só que eu creio que o Senhor vai levantar uma geração de Davi que irá olhar para o mundo e irá falar assim, quem que é esse incircunciso que tem coragem de se levantar contra o Senhor dos Exércitos? E aí ele tenta até vestir uma armadura que não é dele, que não cabe nele, mas... E aí ele vai com pureza. Ele não vai com uma espada, ele não vai tentando lutar com as próprias mãos, mas ele vai apenas com confiança de que Deus é o Senhor dos Exércitos. E é isso que o Senhor está queimando no meu coração esses dias. E é muito interessante essa palavra, né? Porque as pessoas acham que Davi, ele conseguiu matar Golias através da pedra, né? Muitas pessoas têm esse pensamento, né? Mas ele não mata Golias através da pedra. Ele mata porque ele coloca o nome do Senhor. Eu vou contra você pelo nome do Senhor. Então ele vence essa batalha porque ele vai pelo nome do Senhor. Então quem venceu essa batalha foi o Senhor. Não foi igual muitas pessoas acham, foi uma pedra, foi porque ele foi lá, foi coragem. Foi muito além de tudo isso, porque ele colocou o Senhor na frente e ele grita essa palavra. Eu vou no nome do Senhor e através do nome do Senhor eu venço essa batalha. Sim, são pessoas que conhecem o poder de Deus e sabem que ele é Senhor dos Exércitos e que ele nunca perdeu nenhuma batalha. Então, quando as pessoas recebem essa revelação, eles não têm medo de nada. Eles não têm medo do sistema, eles não têm medo da política, eles não têm medo do que as pessoas vão falar, porque eles sabem que Deus nunca perdeu uma batalha e se eles estão com o Senhor, eles não vão perder de jeito nenhum. Gui, eu vou para a última pergunta. Certo. Então, assim, vamos fechar com chave de ouro. Eu vou fazer a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, que é: qual conselho você deixa para essa geração? A geração dos jovens, a sua geração. Qual o conselho que você deixa para eles? Eu deixaria o conselho de olhe para o Senhor, porque o Senhor, ele é belo, muito belo. Então, quando nós olhamos para o Senhor, as outras coisas são nada. Perde sentido. Perde completamente o valor. E por mais que seja difícil permanecer no Senhor, o que também me segura e me guarda é pensar no futuro e no porvir que nos aguarda naquele dia, no grande dia do Senhor.
da gente chegar naquele dia e o Senhor olhar pra gente e falar: eu te conheço, eu conheço você. Você é aquele jovem que largou várias coisas para me seguir, coisas que eu te pedi para você fazer e você foi lá e fez. Eu te conheço. Ah, você é aquela mulher que entregou sua vida no ministério, entregou aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Eu te conheço, eu lembro de você. E aí, esse dia é o que sustenta completamente a minha fé, que é ver o Senhor verdadeiramente. Esse é o maior desejo do meu coração, que é um dia poder ver o Senhor de verdade, de ver Ele como Ele é, de verdadeiramente. Porque isso, aqui na Terra a gente experimenta sim da glória do Senhor, a gente experimenta muita coisa. Mas naquele dia nós poderemos chegar perto dele e tocar nele, estar com ele, e a eternidade é uma eternidade, é algo que é para sempre. E isso alimenta o meu coração e a minha fé, porque isso é o que sustenta a minha vida completamente, que é o Senhor Jesus. Pode pensar agora. Meu Deus. Eu acho que o que sustenta a minha fé, eu vim de um contexto totalmente distante do Senhor. E eu não sei viver os meus dias se eu não estiver com Cristo. Eu não sei gastar a minha vida se não for para Cristo. E eu não sei pensar em outra coisa senão na eternidade, estar na mesa com o Senhor e comendo da ceia dele, sabe? Então a minha maior sede e tudo aquilo que eu vivo é para isso. É para chegar naquele grande dia e ele falar: venham, bendito do meu Pai. Pode entrar pelo portão que nós vos espera. E é por isso que eu tenho desejado e vivido, gastado minha vida. Então, assim, eu renuncio madrugadas, eu renuncio tempo, eu renuncio tudo para estar na presença de Deus. Então, o meu conselho também que eu poderia deixar para essa geração é: não existe nada nesse mundo que é tão suficiente do que Deus. Eu vim do mundo, eu sei do que eu tô falando. Não existe bebida, não existe balada, não existe droga, não existe relacionamentos, não existe nada que vai te preencher e te completar tanto como Deus. E se você sente falta disso, saiba que essa falta é de Jesus Cristo. Então volte logo para que você faça parte dessa mesa também. Então ficou até difícil de terminar, Gui. Ai, meu Deus, se deixar, eu vou embora, meu Deus. Eu falo até amanhã. Mas é isso, gente. O quadro chegou ao fim, assim, lágrimas, porque é isso que Deus faz. Eu agradeço que você assistiu até o final, então curta, comenta e compartilha. E é isso, gente. Um beijo e tchau, tchau. Fique com Deus, gente. Muito obrigado. A gente terminou a entrevista em lágrimas e a manifestação da presença de Deus continuou, ardendo e queimando em nossos corações. E como é bom sentir a presença desse Deus, ao ponto de não querer ir embora e permanecer nesse lugar. O Senhor, ele fala assim pra mim, né? Vocês vieram nessa tarde aqui achando que era só apenas uma gravação. Mas eu tenho as minhas multiformas de trabalhar. E de repente, eu resolvi descer sobre esse lugar e sobre os corações de vocês. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por